Marcos, no capítulo 12, a partir do verso 28. Eu confesso que eu estava muito preocupado sobre o que pregar no aniversário de uma igreja na qual eu nunca fui pregar. Isso me deu uma dor de cabeça. Fiquei pensando depois, mas eu nunca preguei nessa igreja, o que pregar, então, num lugar onde eu nunca preguei? Ainda mais no aniversário. Aliás, essa é a primeira vez que eu prego no aniversário também. Aumentou ainda mais a minha dor de cabeça. Mas depois, irmãos, eu acalmei o coração e eu pensei, lendo esse texto, eu preciso pregar aquilo que é concernente a toda igreja. Ou seja, preciso pregar algo no qual é o dever de todo cristão, independente do momento no qual nós estamos, seja de festejar, como agora, ou seja num momento de luto, de tristeza, seja num momento de angústia, de grande alegria, seja numa plantação, seja numa revitalização, independente do momento no qual o cristão passa, essa é uma mensagem na qual nós precisamos ouvir. Marcos, capítulo 12, a partir do verso 28. Diz assim a palavra de Deus. Estou lendo na NAA, mas você pode acompanhar aí na sua versão. Chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o principal é, escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. E o segundo é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E não há outro mandamento maior do que este. Então o escriba disse, muito bem, mestre, é com verdade que o Senhor disse que é o único, que Deus é único, que não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe, você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Amém. O Evangelho de Marcos, junto com Mateus e Lucas, é o que nós chamamos, um nomezinho estranho, de evangelhos sinóticos. Mas, de maneira simples, significa ver de ângulos diferentes. É como se nós olhássemos para Jesus em 3 esferas ou em 3 ângulos diferentes. Cada evangelho, ele tem a sua peculiaridade, as suas ênfases distintas, mas todos eles apontam para a figura central, que é Jesus. E no caso de Marcos, ele nos apresenta Jesus como Filho de Deus, que veio com grande poder, mas que assumiu a figura de um servo, e isso para nos salvar. Bem, o capítulo 11 e 12, no qual a nossa passagem aqui está inserida, ela marca um momento bem decisivo no Evangelho de Marcos. Jesus, ele entra em Jerusalém, ele entra como um rei messiânico, ainda que a aparência não mostre isso, porque eles esperavam algo muito maior do que isso. Ele entra lá, ele enfrenta os líderes religiosos, ele ensina sobre o verdadeiro discipulado, e tudo isso vai acontecer na última semana do seu ministério, pouco antes da crucificação. Ali vai ser crucificado, mas antes ele vai enfrentar muita rejeição por parte dos líderes religiosos, das autoridades do tempo dele. E por falar em autoridades, o capítulo 12, verso 28 até o 34, que é a passagem na qual nós lemos, ela faz parte de uma série de confrontos. Se você voltar para trás, vai dar uma olhadinha na sua Bíblia, você vai ver que Jesus vai ter vários confrontos, e começa lá no capítulo 11. Olha comigo aí, capítulo 11, verso de número 15. E foram para Jerusalém quando Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e compravam, derrubou as mesas, os cambistas, as cadeiras e assim por diante. Você já conhece a história. Jesus entra lá e, como nós dizemos no Nordeste, ele faz um arregaço naquele lugar santo, dizemos assim, e ali começa a confusão. Meus irmãos, ele fez isso porque o culto público estava totalmente corrompido. E se você dá uma olhadinha aí nesse mesmo texto, onde nós estamos lendo, a situação estava tão séria que ele chamou aquele lugar que era para ser a casa de oração, ele disse que aquilo não passava de um covil de ladrões. Meus irmãos, o que estava acontecendo aqui era que Jesus estava rejeitando, Deus, aliás, em Cristo, estava rejeitando totalmente o povo de Israel no sentido de
culto, adoração, eles perderam o propósito do templo, da lei e assim por diante. E afigura uma imagem bem interessante, que sempre foi confusa, depois eu consegui entender a passagem da figueira, ela representa muito bem isso. Jesus, ele amaldiçoou uma planta, já pensou nisso? Ele vai passando e joga uma praga na bichinha ali, e ela seca mesmo, e ela morre. Mas ali depois a gente pode ver, meus irmãos, que o significado daquilo é que aquela planta é uma imagem de Israel. Ela tem uma aparência, ela é verde, ela é verdejante, ela é bonita, mas ela não tem frutos, ela não tem frutos, ou seja, Israel assumiu uma aparência de religiosidade, parecia ser alguma coisa, tinha aquela piedade, porém não havia nada ali, estava morto, estava seco, estava vazio. E a ação de Jesus, irmãos, foi tão impactante no templo, tão impactante, que isso gerou um plano. As autoridades viram aquilo e falaram: rapaz, a gente precisa matar esse homem. O negócio aqui está sério, a gente precisa dar um fim nele. A gente precisa dar um fim. E é diante desse cenário, então, digamos, de tensão, desse cenário sombrio, que o nosso texto está encaixado aí nesse cenário. Um cenário de confusão. Jesus faz um arregaço no templo, diz que Israel está igual essa planta, sem vida, sem nada. E é nesse contexto que está a nossa passagem. Então, verso 28, Marcos começa nos dizendo que um escriba vai até Jesus. Quem é esse sujeito? O escriba, meus irmãos, podemos dizer que era alguém que conhecia muito bem a lei de Deus. Eu diria que ele era um perito. Acho que esse é um bom nome. Ele era um perito na lei de Moisés. Entre os diversos grupos que sempre confrontaram Jesus, os fariseus, saduceus e herodianos, esse também fazia parte desses grupos, um escriba. E no Evangelho de Marcos, geralmente, esses escribas sempre eles aparecem aliados com outro grupo, que deu muito trabalho para Jesus, que eram os fariseus. Eles também deram muito trabalho a Jesus. Bem, ele impressionado com a última resposta que Jesus tinha dado, ele quer saber agora qual é o maior de todos os mandamentos, ou o principal dele. Rapaz, essa era uma tarefa bem difícil. Já pensou? Jesus, me diz aí, resume aí toda a lei em um único mandamento. Essa pergunta, meus irmãos, na verdade, ela era mais comum do que nós imaginamos. No tempo de Cristo, muitos mestres passavam horas e horas debatendo a lei. Eles chegaram à conclusão que existia 613 mandamentos. E eles estavam divididos entre alguns que eram leves, ou seja, fáceis de obedecer, e aqueles que eram pesados, ou seja, difíceis de obedecer. Mas eu não acredito que é isso que ele está tentando perguntar a Jesus. Jesus, o que é fácil e o que é difícil de obedecer? Eu creio, olhando para esse texto, que a intenção desse mestre é que Jesus diga qual é o centro de toda a lei, ou seja, o assunto principal de toda a lei de Deus. Pergunta, o que estava por trás dessa pergunta tão importante? Era válida, era uma pergunta válida, mas o que se encontrava por trás da pergunta desse escriba? Quais eram as intenções desse homem? Será que a sua dúvida era sincera? Será se ele realmente queria saber qual era o coração da lei para tirar uma angústia do seu coração? Ou era apenas curiosidade? Ou havia alguma coisa por trás? Quem pode nos ajudar a responder isso? É Mateus. Mateus, no capítulo 22, se você quiser abrir, mas vou apenas recitar aqui. No capítulo 22, que é uma passagem paralela a essa, a partir do verso 34, o autor ali diz que esse mesmo homem, ao chegar até Jesus, ele tinha uma intenção. Ele queria, na verdade, a sua pergunta era uma armadilha. Era uma armadilha. Veja o verso 35, se você abriu aí, olhe comigo. Mateus 22, 35. Um deles, intérprete da lei, querendo por Jesus a prova, ele queria testar Jesus, era, na verdade, uma armadilha. Então ele vai e pergunta, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Me diz aí, como eu posso resumir 613 mandamentos em uma única sentença? E assim, ele desafia Jesus. Agora volte para Marcos, caso você tenha mudado aí. Meus irmãos, essa era a armadilha perfeita. E eu quero dizer para você por que essa era a armadilha perfeita. Como eu disse,
Os capítulos 11 e 12, eles estão dentro de um contexto no qual há vários e vários confrontos com Jesus. Eles já haviam testado Jesus de várias formas, sobre impostos, sobre ressurreição, sobre casamento e muitas outras coisas. Eles queriam traçar um plano para acabar com Jesus, principalmente depois daquilo que ele fez no templo, porque aquilo foi bem grave. Chegou lá e expulsou todo mundo, chamou aquilo de um lugar de ladrões, era uma ofensa gravíssima. Precisamos colocar um fim nesse homem. Já sei. Vamos pegá-lo numa situação na qual ele não pode escapar. Então, eles lançaram, agora aqui no caso do escriba, várias e várias perguntas. Agora, o escriba tem sobre o seu dever lançar uma pergunta na qual Jesus não pode escapar. Por quê? Meus irmãos, se Jesus não respondesse de uma forma convincente, significa que Jesus, aos olhos deles, é claro, ele não estava apenas contra o templo, ele não estava apenas contra as autoridades religiosas, mas ele estava contra a maior figura do Antigo Testamento. Que é quem? Moisés. Se a resposta de Jesus Cristo não fosse convincente o suficiente, significa que ele não apenas fez algo gravíssimo contra o templo, não apenas estava contra as maiores autoridades, mas ele estava contra a maior figura de toda a antiga aliança, Moisés. Se Cristo não respondesse bem, ele estava enrascado. Qual é, então, o principal de todos os mandamentos? A partir do verso 29, então, começa a resposta de Jesus. Eu quero ler com você mais uma vez. Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu. O principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Nós poderíamos dizer que a resposta de Jesus aqui, ela é baseada naquilo que os judeus acreditavam ser a confissão de fé. Eu conversei com um irmão na nossa igreja, que é fantástico, é uma figura, o nome dele é o Naldo, muito querido pela gente, e a gente brinca com ele que ele é o judeu da IBEV, ele é quase um judeu. E ele disse: irmão, conversando com ele, esse texto, ele é tão importante para aqueles judeus que ainda permanecem piedosos, que ele é recitado de manhã e de noite, todos os dias. Os pais juntam as crianças antes de começar as atividades, e esse texto é recitado. À noite também, no fim do dia, mais ou menos ali umas 6 horas, ele é recitado novamente. Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele é o único digno do nosso amor. Essa era, meus irmãos, a verdade que ia diferenciar Israel de todas as outras nações. Aqui é uma nação na qual o Senhor é único e Ele é digno do nosso amor. Quero ler com você mais uma vez, porque depois eu quero voltar para cá e dar uma ênfase central nesse texto. Leia comigo mais uma vez. Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Embora o escriba tenha perguntado apenas qual é o principal, perceba que a pergunta era apenas uma. Jesus vai muito além. Ele responde também qual é a segunda parte, verso 31. E o segundo maior mandamento é esse: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E não há outro mandamento maior do que este. Jesus aqui, meus irmãos, vai muito mais além do que a resposta que ele precisava dar. Ele diz agora também qual é o segundo maior mandamento, e depois você pode ler, está lá em Levítico 19. O que Jesus faz aqui, meus irmãos, não é algo novo, mas na verdade ele está fazendo com que esse escriba se volte ao todo o coração da lei com os 2 maiores mandamentos, o amor a Deus e o amor ao próximo. E aqui Jesus está mostrando que há uma conexão entre o texto de Deuteronômio e o texto de Levítico capítulo 19, ou seja, Israel deveria se concentrar em especial nessas duas partes. O que Jesus faz aqui poderíamos dizer que é resumir os 10 mandamentos. A primeira parte sobre o nosso amor a Deus, o nosso dever a Deus, e a segunda parte, a nossa responsabilidade e o nosso amor ao próximo. Então Jesus aqui está juntando os 10 mandamentos e resumindo em 2 sentenças. E é interessante que o decorrer da história mostra que a resposta é tão surpreendente, ela não poderia ser, que o escriba fica impressionado, e ele diz o seguinte, verso 32,
Então o escriba disse: muito bem, mestre, muito bem. É com verdade que o Senhor disse que Ele é único, que não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, e com todas as suas forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Uau! Ele não apenas reconhece que a resposta de Jesus é excelente, é uma boa resposta, como ele ainda acrescenta duas verdades à resposta de Jesus. Ele diz: olha, Deus é único e não há outro além dele, não existe. E isso é o que percorre todo o Antigo Testamento. Israel por muitas e muitas vezes ouviu isso e por muitas e muitas vezes cometeu idolatria. O Senhor é único, não há ninguém além dele. E que amar o próximo é nosso maior dever. Isso supera todos os sacrifícios que nós podemos fazer. E se você conhece a história bíblica, você sabe que eles vacilaram muitas e muitas vezes nesse ponto também. Meus irmãos, o que ele está dizendo aqui, na verdade, o que Jesus falou, é que o que Deus espera de nós é uma obediência e uma devoção sincera, refletida em duas partes: o nosso amor a Deus e o nosso amor ao próximo. E isso percorre todo o Antigo Testamento. O dever de Israel era amar a Deus e amar o seu próximo, muito além das fronteiras de Israel, até mesmo as outras comunidades. Meus irmãos, o que fica evidente é que esse escriba se aproximou de Jesus querendo testá-lo, mas no final ele acabou compreendendo uma verdade profunda. O culto genuíno a Deus, ele vai muito mais além de ritos vazios e sacrifícios tolos. Lembra da figueira? Ele entendeu que Israel estava realmente fraquejando nessa parte. Tinha uma aparência de piedade, fazia isso, fazia aquilo, mas por dentro estava frio, morto e seco. Ele entendeu isso. Ele entendeu. O verdadeiro culto a Deus, meus irmãos, ele deveria ser um estilo de vida contínuo, constante amor a Deus e constante amor ao próximo. Afinal, meus irmãos, nós fomos alcançados por Cristo. Nós fomos tirados de uma situação extremamente desesperadora diante dos ídolos. E agora? Nós devemos ter agora um estilo de vida que consiste em amar a Deus e amar ao próximo de maneira contínua. Eu diria que é um culto que nunca cessa. Essa é a ideia. O nosso culto a Deus, ele nunca cessa. E ele está em duas bases centrais: o amor a Deus e o amor ao próximo. E Jesus reconheceu que esse homem deu uma boa resposta. É interessante a sequência. Primeiro, ele reconhece que Jesus respondeu bem. Depois, Jesus reconhece que ele também falou muito bem. Olha o que a continuação do texto diz assim: e vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas. Bem, se você se lembra, eu falei que esse texto está dentro de um grande debate. Várias vezes chegam a Jesus e eles confrontam Jesus. Mas agora, meus irmãos, é Jesus que assume o papel do verdadeiro mestre em Israel e diz: olha, ele assume o verdadeiro papel de um mestre e diz: você não está longe. Você não está longe do reino de Deus. Ou seja, Jesus assume a figura de um mestre. Ele sabe quem está perto e quem está longe. E pela resposta daquele homem, ele diz: você não está longe. Ele não entrou ainda no reino de Deus, mas algo lhe faltava. E aqui era submeter-se ao Messias que Deus tinha enviado, Jesus Cristo. Ele precisava submeter. E a maneira como Marcos encerra é bem interessante. E ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Isso significa que o debate cessou. A partir desse momento você não vai mais ver debates públicos, alguns confrontos aqui e acolá, mas a partir de agora, por meio da sabedoria do Messias, de Cristo Jesus, ele vence o debate e agora há um silêncio, os mestres são derrotados. Muito bem, eu disse para você que eu queria voltar lá no verso 30, e eu convido você a abrir mais uma vez lá, que é a ênfase principal nessa manhã. Ao ser perguntado sobre qual é o principal mandamento, Jesus se recorre a um texto, como eu disse, que é o coração do povo judeu, Deuteronômio capítulo 6. E é para lá que nós vamos. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, por favor. A partir do verso 4, perdão. O que está acontecendo aqui em Deuteronômio capítulo 6
a partir do verso 5. Moisés já é um homem velho. A terra prometida ela está a poucos quilômetros de ser alcançada. Uma nova geração se levanta e ela precisa entrar na terra prometida. A promessa de Deus ela precisa ser cumprida. O que Moisés vai fazer em Deuteronômio, meus irmãos, é uma revisão. Ou seja, ele vai recapitular a história da fidelidade de Deus, encorajando então essa nova geração a ficar de pé, a permanecer firme na aliança. Porque logo, logo eles vão entrar na terra prometida. Deixe-me repetir, essa é a ideia aqui de Deuteronômio. Moisés está recapitulando a história da fidelidade de Deus para encorajar uma nova geração a obedecer, a permanecer firme, porque os desafios serão muitos na nova terra. E você sabe o que aconteceu lá. Eles precisam entrar na terra e eles precisam permanecer fiel. Então o texto começa assim, Moisés: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Senhor. Uau! Meus irmãos, Moisés começa a recapitulação da história da fidelidade de Deus, a história da fidelidade de Deus, chamando Israel a ouvir a maior verdade de todas na qual eles precisam. Deus é único, ou seja, a ideia aqui é de que Israel, Deus não tem rivais, Ele é incomparável, é sem rivais à altura, ou seja, Israel sabia muito bem disso. Pouco tempo antes eles passaram pelo Êxodo, eles viveram dias difíceis, mas eles viram como o Senhor é incomparável, e não havia outros deuses, tão tal que os deuses do Egito, seus centenas e milhares de deuses, foram incapazes de fazer com que o Senhor libertasse o seu povo. Eles fraquejaram, o Senhor triunfou sobre eles. Eles experimentaram, meus irmãos, a singularidade de Deus. Ele é único, não há rivais semelhante a Ele. Isso foi uma experiência viva. Não é apenas teologia, não é apenas doutrina. Eles sentiram na pele de que o Senhor não tem rivais. Ele é único. Como eu disse, essa verdade precisava acompanhar o coração do povo durante toda a jornada na Terra Prometida. Ela estava a poucos quilômetros, se eu não me engano, a mais ou menos nessa altura aqui, estava a 40 quilômetros só a Terra Prometida. O Senhor é o único a ser adorado, honrado, amado. Ele não tem rivais, não há rivais semelhante a Ele. Verso 5, portanto, então ele fala a verdade central na qual Israel precisa levar para a terra prometida, e agora ele aplica a verdade central. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Ou seja, ame o Senhor com todas as suas decisões. Ame o Senhor com todos os seus desejos. Os judeus acreditavam que o coração era o centro da vida, do conhecimento, era o coração. Hoje nós entendemos que o cérebro é que dá o comando, entendemos que é o cérebro que toma as decisões, mas eles acreditavam firmemente que o coração era o centro do ser humano. Então Moisés diz, olha, você precisa amar a Deus com todos os seus desejos e em todas as suas decisões. 2, você precisa amar ao Senhor com toda a sua alma, ou seja, com a vida, com a essência, com tudo aquilo que você é. Você deve amar a Deus, em especial na terra prometida, porque os desafios serão muitos. 3, você deve amar ao Senhor com todas as suas forças. A ideia é com todos os seus recursos, com todas as suas energias, com tudo aquilo que está à sua disposição. Você deve amar a Deus naquele mundo hostil no qual vocês vão entrar logo, logo. Meus irmãos, isso era muito importante. A terra prometida estava se aproximando e um momento decisivo de mostrar a fidelidade ao Senhor estava chegando. E eles precisavam amar a Deus de coração, com a alma e com todas as suas forças. Moisés, então, ele instrui o povo a manter essas palavras no coração. Não apenas isso, mas elas deveriam ser repassadas à nova geração. Ou seja, a ideia da aliança era entre família. Ela deveria ser repassada a verdade que o Senhor era único. Observe a continuação do texto, como é interessante. E estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará aos seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, deitando-se ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas serão como frontal entre os seus olhos. Moisés diz, olha, ela precisa ser repassada essa verdade. Quando nós chegarmos naquele lugar hostil, repleto de falsos deuses, há uma verdade na qual vocês devem se apegar de todo o coração. O Senhor é
único, ele não tem rivais. Mas para isso, você precisa amá-lo de todo o coração, com toda a alma. Mas também isso não é o suficiente, você precisa repassar essas verdades para a nova geração que vai se levantar lá dentro daquela terra estranha e hostil. Os filhos precisam aprender. Essa era, irmãos, uma verdade que ia permear toda a vida do povo. Deus é único, não há rivais semelhantes a Ele. Ele deve ser amado, e os filhos precisam aprender isso e passar para a próxima geração. Amém? O povo de Deus, ele deveria ser reconhecido segundo essa verdade. Se você ler, prestando atenção, o restante da história de Deuteronômio e a entrada na terra prometida, eles precisavam levar essa verdade. O Senhor é único, não há rivais semelhante a Ele. Eu preciso amá-lo com todo o meu coração. Essa verdade deveria não apenas guiar o povo, mas deveria inflamar o povo de Deus diante dos falsos ídolos. Eles deveriam negar e resistir com toda fidelidade aos desafios na nova terra. Era exatamente assim que Israel deveria ser reconhecido, como um povo que ama a Deus. As nações, quando olhassem para eles, deveriam dizer: rapaz, esse povo é estranho, ele ama esse Deus dele, olha a maneira como eles se relacionam. Eles amam os filhos, amam as esposas, não há traição, eles são leais uns aos outros, eles não matam, não roubam, eles não adulteram, eles não dão falso testemunho. Rapaz, esse povo é muito estranho, alguma coisa tem lá. Era o Senhor que era único entre eles. E você conhece a história. Infelizmente, não foi assim que aconteceu. Por muitas e muitas vezes, Israel não guardou a verdade que o Senhor era sem rivais. Por muitas e muitas vezes, eles não amaram o seu próximo. Eu acredito que você já leu toda a palavra de Deus e você viu como o final de Israel foi trágico. A falta de amor a Deus, a falta de fidelidade ao Senhor, tudo isso era para ser concentrado no amor ao próximo. Tudo isso falhou, e o destino final daquele povo foi um terrível cativeiro de 70 anos, de muita amargura, porque não amou a Deus de todo o coração, e não amor ao próximo, como a si mesmo. Diante disso, meus irmãos, eu gostaria de fazer algumas perguntas, creio eu ser importantes, principalmente pelo momento que nós estamos aqui de festejar o aniversário da igreja. Nós vivemos tempos difíceis de um cristianismo vazio e frio. Essa é a verdade. Vivemos tempos no qual o cristianismo ele é totalmente superficial. Mas Marcos, no capítulo 12, verso 30, eu diria que é um golpe direto para aqueles que brincam de ser cristãos. Marcos, capítulo 12, 30, eu diria que é um golpe central, meus irmãos, na nuca de alguém que acredita que pode viver um cristianismo medíocre e frio. Eu gostaria de fazer algumas perguntas diante disso. Como temos sido reconhecidos? Se você pudesse usar agora um adjetivo no qual lhe qualifique como cristão, qual seria? Como é que o mundo nos enxerga? Uma segunda pergunta. Como é que ele olha para nós como discípulos de Jesus e ele diz: olha, os discípulos de Jesus são... Como é que eles definem? Como as pessoas olham para nós? Será, meus irmãos, que nós não deveríamos ser reconhecidos por algo maior? Eles são batistas, são reformados, não sei. Meus irmãos, será se essa realmente é a definição que nós precisamos ter como discípulos? Olhando para Marcos, capítulo 12, 30, parece que não é essa a definição. Não é essa a definição. Permita-me lhe contar um testemunho que me impactou muito nos últimos meses. Eu conheci um homem chamado Eliezer. Era um senhor, um diácono da Assembleia de Deus. Eu não tinha tanto contato com ele. E ele faleceu. Nós fomos almoçar na casa de um dos nossos missionários, lá na Lagoa de São Francisco. E a filha dele, sentada numa mesa, a gente começou a conversar. E eu não me lembro quando foi que o assunto entrou no meio, mas ela disse assim, era a filha dele: Rafa, o meu pai, ele era um homem de Deus. E ela começou a chorar. Sabe o que foi que marcou minha vida? Sentada na hora do almoço, lá a gente comendo, inclusive era a Maria Isabel de carne de sol, viu, Zé? E ela disse, foi o missionário que fez, estava muito boa. Voltando ao assunto, meu pai era um homem de Deus. Eu vi a minha vida inteira meu pai sentado numa mesinha de madeira, com a Bíblia aberta, lendo e escrevendo. Uns cartõezinhos desse tamanho assim, que ele anotava, escrevia tudo à mão.
Sabe quantos tinham quando ele faleceu e encontraram? Mais de 1000. Ela passou a vida inteira, acharam caixas e caixas desses cartõezinhos com anotações e reflexões, mais de 1000 anotações do seu relacionamento com Deus. E ela disse assim: Rafael, o meu pai amava a Deus. Tudo bem, a gente encontra muitos testemunhos assim. E eu volto para casa, passa algumas semanas e eu encontro outra pessoa que não tinha nada a ver com ela. E eu falei: irmão, rapaz, como é que tá? E aí, rapaz, tudo bem? Nordestino fica gritando no meio da rua, o pessoal pensa que a gente está brigando, né? Eu comecei a falar alto lá no meio da rua, e ele disse assim: rapaz, o irmão Eliezer faleceu, né? Rapaz, ele era um homem de Deus. Ele amava a Deus. Eu falei assim: caramba, 2 pessoas já falaram isso. Passa muito tempo depois e eu encontro outra pessoa, andando ali pela rua, nós começamos a conversar sobre livros e teologia, e eu falo: rapaz, o irmão Eliezer faleceu, né? Faleceu, pastor. Adivinha o que foi que ele disse? Rapaz, ele era um homem de Deus. Ele amava a Deus. Vou na casa da filha do irmão, o irmão Eliezer que faleceu, fui fazer uma visita, agora ela é membro da nossa igreja, e eu conversando com ela, assunto vai, assunto vem, assunto vai, assunto vem, chegou o momento que ela disse: pastor, o meu pai, adivinha o que foi que ela disse? O meu pai amava a Deus. Vou na casa do neto, chegando lá, e falou assim: irmão, vem aqui, irmão, porque a gente vai doar os livros do irmão. Então, eles fizeram uma doação, doaram vários livros, ele tinha muitos e muitos livros, e ele me chamou, o neto, falou assim: eu queria dar uns para o senhor, vamos lá pegar, vamos. Então, nós estávamos separando os livros ali, vários e vários livros. Aí ele disse assim: irmão, mas o irmão Eliezer gostava de ler, né? Irmão, meu pai amava a Deus. Queridos irmãos, pelo que nós somos conhecidos hoje em dia como discípulos de Jesus? Evangélicos? Reformados? Batistas? Crentes? Meus irmãos, esse homem, ele foi conhecido 4 pessoas. 2 eram parentes, as outras eram aleatórias. Eu encontrei elas na rua, e a primeira coisa que elas disseram, depois de uma conversa, ela disse: aquele irmão amava a Deus, ele era um homem de Deus. Meus irmãos, eu preciso fazer essa pergunta de novo: pelo que nós somos conhecidos, que adjetivos você poderia usar, que poderiam definir você como cristão? Será, meus irmãos, se o nosso amor a Deus não deveria ser aquilo que realmente nos define? Meus irmãos, esse texto de capítulo 12, verso 30 de Marcos, ele é um chamado para que venhamos a amar a Deus, mas isso como estilo de vida. Não é mera doutrina, é um culto que nunca cessa. Amar a Deus e amar o próximo, e isso de forma completa, coração, alma, entendimento e força. Sabe o que significa isso? Eu dei uma olhadinha, eu achei muito interessante o que um autor disse. Ele falou o seguinte: amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e força significa amar a Deus em todas as fases da vida. Seja na saúde, seja na doença, seja celebrando agora o aniversário de uma igreja, seja até mesmo em fechar as portas de uma igreja, seja no casamento, na tristeza, no velório, no nascimento ou na morte de um ente querido. Marcos capítulo 12, 30 é um chamado a amar a Deus em todas as fases da vida, chorando, animado, triste ou não. É um chamado a amar a Deus. Ame a Deus, sem restrições, com tudo aquilo que você tem, com tudo que está ao seu alcance. Ame a Deus. Pelo que, meus irmãos, nós somos conhecidos. Eu acredito que não preciso falar de testemunhos, aliás, mau testemunhos, que muitos e muitos crentes dão por aí. Certa vez eu conversando com um homem, nós estávamos lá resolvendo algumas questões bancárias e sentados lá na cadeira, e ele falou assim: pastor, sabe o que foi que uma vez eu vim aqui na Caixa Econômica? Sabe o que foi que o gerente me disse? Eu vim fazer um empréstimo, ele mexe com construção, ele precisava fazer um empréstimo de 200 mil. Aí o gerente trocou, o gerente que já conhecia ele, saiu, eles trocam direto, e entrou outro gerente. Aí o gerente olhou para ele: diga, senhor, eu queria fazer um empréstimo, tal. Tudo bem, mas eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Você não é pastor não, né? Porque se o senhor for, eu não autorizo. Meus irmãos, esse irmão, como a gente diz lá no Nordeste, ele caçou um buraco para se enfiar e não achou. E olha que ele nem era pastor, imagine se fosse. Ele falou assim: irmão, eu fiquei com tanta vergonha. Eu tenho um amigo meu que ele mora no Rio de Janeiro, lá no Rio das Pedras. Conhece, pastor? Então, ele mora lá, e ele, quando se mudou para lá, foi uma luta para ele achar uma igreja bíblica, né, centrada.
E nessa mesma luta para achar uma igreja, foi a mesma luta para encontrar um emprego. Aí faz entrevista, e olha que ele tem uma boa profissão, ele é operador de máquinas pesadas, né? Ele tem boas graduações, enfim. E ele fez uma entrevista com um homem. Nessa entrevista, o patrão da empresa, e ele falou o seguinte: olha, seu currículo é muito bom, vi que você trabalhou aqui, acolá, não sei aonde, mas aqui nós temos uma política. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, se você não se importar. E ele: tá bom, pode falar. Você não é evangélico não, né? Ele falou assim: mas por quê? Porque se você for, eu não ficho você nessa empresa. A primeira coisa que ele pensou: rapaz, esse cara é muito preconceituoso, eu vou denunciá-lo. É algum tipo de perseguição, não sei. Aí o patrão começou a explicar: olha, infelizmente, os últimos 5 que passaram por aqui, todos eram evangélicos e foram os que mais me deu trabalho nessa empresa. Agora eu não ficho mais crente aqui. Irmãos, ele ficou tão envergonhado que ele caçou um buraco para se enfiar dentro dele e não encontrou. Ele não ficou com raiva, não. Ele foi triste com aquilo. Meus irmãos, pelo que nós somos conhecidos? Será que somos conhecidos por pessoas que amam a Deus e ao próximo de uma maneira tão impactante, no qual as pessoas olham para nós e dizem: rapaz, era um homem de Deus. Rapaz, aquele cara era um homem de Deus. Será que quando nós morrermos, nós iremos escutar a mesma coisa que eu ouvi por 4 vezes em um intervalo de 1 semana? Rapaz, ele era um homem de Deus. Amava a Deus aquele irmão. Pastor, aquele homem amava a Deus. Talvez você possa dizer assim: mas, irmão, eu não consigo. Eu tenho lutado tanto, irmão, para me amar a Deus de todo o coração, a alma. Talvez eu consiga num, mas eu falho na outra parte, e amar ao próximo. Agora é que está difícil mesmo, pastor, eu não consigo amar. Queridos, você precisa lembrar de uma grande verdade. Esse mandamento sozinho, você não pode cumpri-lo. Mas você precisa lembrar de Cristo Jesus, que te amou primeiro. A cruz, meus irmãos, é o resultado do nosso amor a Deus. Aliás, é o resultado do amor a Deus a nós. Conduziu, levou Jesus para a cruz, para que agora nós possamos amá-lo de todo o coração. Lembre-se que Cristo nos amou sem restrições, com todo o coração, com toda a alma e com todas as suas forças. Como nós vemos isso na cruz, é um símbolo de um amor sem restrições. Cristo nos amou. Pelo que nós somos conhecidos? Evangélicos? Crentes? Batistas? Meus irmãos, isso não deveria nos definir como cristãos. Jamais. Deveríamos ser reconhecidos como pessoas que amam a Deus e amam ao próximo. Como eu disse, essa era a verdade que ia diferenciar Israel de todas as nações pagãs ao seu redor. Eles falharam, e nós estamos sujeitos grandemente a falhar também. Amar a Deus com total entrega em cada pensamento, escolha e atitude. Isso é o centro da vida cristã. Se você quer sair pelaquela porta e carregar uma verdade na qual vai fazer a sua vida mudar, é essa: ame a Deus de todo o coração e ame ao próximo. Não apenas nos momentos de adoração, mas em todas as dimensões da vida, em todas as esferas da vida. Ame a Deus. É isso que nos define como cristãos. Vamos orar. Amar a Deus com total entrega em cada pensamento, escolha e atitude. É isso que nos define como cristãos. Pai, nesse momento, nós nos dirigimos ao Senhor para pedir em especial perdão, Senhor. Assim como Israel falhou em viver num mundo hostil, carregando essa verdade, eu e meus irmãos aqui, Pai, nós reconhecemos que também pecamos contra o Senhor. Estamos muito longe de amar o Senhor com toda a nossa força. Estamos muito longe de amar o Senhor com a nossa alma. Meu Deus, estamos tão longe de amar o Senhor com o nosso coração. E o próximo, temos até vergonha, Pai, de falar para Ti. Não temos amado o nosso próximo. As pessoas nos definem como corruptos, pessoas que cometem escândalos, pastores que cometem adultério, escândalo, desvio de dinheiro. Meu Deus, Senhor, nós não somos conhecidos como homens e mulheres que amam a Deus em total entrega, em cada pensamento, em cada dimensão da vida. Que o Senhor permita, meu Deus, pelo poder do Teu Espírito, saímos daqui nessa noite e saímos daqui nessa manhã e voltar à noite com essa verdade no coração. Eu preciso, Senhor, ser definido como alguém que Te ama
e que ama o próximo. Pai, isso é urgente no cristianismo vazio e frio que nós estamos vivendo. Precisamos, Pai, ser reconhecidos, meu Deus, nos capacite para isso, para levar o Teu Evangelho mais a fundo, Deus, mais entre as nações. Elas precisam nos ver com um olhar diferente, como homens e mulheres que amam a Deus em todas as esferas da vida. Em nome de Jesus. Amém.